Olha só a imagem, preste atenção nessa imagem que você vê já no começo do balanço geral de hoje. O balanço começa com as imagens de uma agressão de um guarda civil metropolitano a um refugiado da Síria que mora aqui em São Paulo. Peruca, o que aconteceu nessa história? Eu vou te explicar. Esse refugiado, ele abriu uma lanchonete aqui no centro da capital, num espaço que pertence à prefeitura. Ele não fala muito bem a nossa língua, a língua portuguesa. E ele alega que foi enganado. Os guardas chegaram para fazer uma desocupação em um prédio, né, nesse ponto, nesta região. E o que aconteceu? Teve esta operação que terminou com a agressão que você vê na imagem. Agora, esse homem que é o refugiado, ele tem um contrato de aluguel, né, que foi até registrado em cartório. Agora, a atitude, a imagem que foi feita do momento da agressão foi parar na internet e causou uma revolta nas redes sociais que você não faz ideia. As pessoas começaram a falar dessa história, desta ação desse guarda civil aqui em São Paulo contra esse refugiado. Você vê na imagem, você percebe também através do áudio que as pessoas que estão acompanhando de perto ao redor, elas começam a se assustar e gritam para os guardas: olha, vocês vão matar ele, tira a mão dele, ele não está reagindo, ele está passando mal. Um rolo muito grande que foi acompanhado por diversas pessoas que viram toda essa confusão desde o começo. Ele falava: olha, eu tenho um contrato na mão, mas espera aí, esse contrato não está valendo, não está valendo, aquele rolo todo, ninguém conseguia entender nada. Você vê que o guarda, que está dando uma espécie de gravata, depois solta esse homem que volta a ter a respiração normal. Por isso que eu falo, essa imagem foi parar na internet, houve uma repercussão muito grande, uma revolta muito grande, as pessoas falando com relação à atitude desse guarda. Olha, a atitude dele não é justificável, não dá para justificar, o homem não estava armado, o homem não teria, né, tido uma reação contra os guardas, ele não fala muito bem o português, não conseguia explicar direito o que estava acontecendo. A imagem foi parar na internet, ganhou repercussão, as pessoas começaram a mandar aqui para a Record TV para a gente mostrar esse caso, que não é para a gente poder repercutir. E aí, como fica a situação? O que está acontecendo? Por que esse homem foi né, agredido desta forma? É um caso que você vai acompanhar comigo agora, uma reportagem que vai explicar tudo o que aconteceu nessa história, nessas imagens que você acabou de ver comigo. Roda. Quando fugiu da Síria, Jadalá buscava segurança. Queria ser respeitado. Solta ele. Este vídeo que circula pelas redes sociais mostra que não foi bem isso que ele encontrou em São Paulo. Jadalá foi estrangulado e arrastado por este guarda da prefeitura durante uma ação de desocupação. O sírio Jadalá Al-Saab tem 42 anos. Há 4 vive com a família como refugiado no Brasil. Nesse tempo, juntou dinheiro para realizar um sonho: abrir uma esfirraria, o que conseguiu na semana passada neste ponto, no bairro Liberdade, no centro de São Paulo. Esta advogada, que trabalha em um espaço que acolhe refugiados, diz que Jadalá caiu em um golpe. Alugou o espaço que estava ocupado irregularmente há 3 anos, sem saber que na verdade se tratava de uma área da prefeitura, onde já funcionou um banheiro público. Pagou 2 aluguéis adiantados para segurar o ponto para essa pessoa. Passou 45 dias reformando o estabelecimento, ninguém chegou para notificá-lo. No dia que ele abriu o restaurante, que foi dia 26 de junho, a prefeitura chegou lá e entregou uma notificação para ele. A advogada diz que foi acionada 3 dias depois e que entrou com uma impugnação administrativa na prefeitura. Em resumo, a ação tentaria suspender o processo de remoção e pediu uma semana para que eles pudessem pelo menos encontrar um lugar para guardar os equipamentos que Jadalá tinha comprado. Ao invés disso, os guardas apareceram de surpresa. Ele foi agredido e teve todos os equipamentos apreendidos. Solta ele. Ele fez instalação de parede de drywall, gesso, colocou luminária, pontos de tomada. Ele reformou todo lugar porque estava bem deteriorado. A defesa alega que Jadalá foi enganado, que alugou o ponto de um homem que o ocupou irregularmente, que não sabia que se tratava de uma área pública da prefeitura. Ele chegou a pagar R$ 7.000 adiantado pelo ponto onde antes funcionava um brechó de roupas. Teve até contrato com firma registrada em cartório. Ele ainda gastou outros R$ 12.000 na reforma, que durou 45 dias, e na compra de equipamentos e produtos para a inauguração.
No caso de Jadalá, a advogada entrou com uma liminar na justiça para tentar reaver as coisas dele e com uma denúncia no Ministério Público para apurar a violência do guarda. Solta ele! A Prefeitura Regional da Sé informou em nota que um agente intimou o proprietário para a desocupação no dia 26 de junho. Os pertences dele foram lacrados e armazenados no depósito da Regional. Para reavê-los, ele deve abrir um processo. Quanto à ação dos guardas, a Corregedoria está à disposição para registrar eventuais queixas. O vídeo postado originalmente na internet pela advogada Marina Tambelli teve 18 mil compartilhamentos em poucas horas. O imóvel já estava abandonado há mais de 3 anos, então que a prefeitura não pode removê-lo por meio de decreto. Precisa de uma decisão judicial, precisa de um processo judicial para isso. Tá enforcando ele! Olha, um caso muito polêmico mesmo, envolvendo esse sírio, esse refugiado aqui no Brasil. A advogada alega que ele já pagou aluguel adiantado por uma pessoa. Agora, precisa investigar, saber quem é a pessoa que alugou um espaço público para esse homem, porque isso é um crime. E mais, ele tem um cartório, ele tem, aliás, um documento registrado em um cartório, né? Falando desse aluguel, falando desse compromisso que ele firmou com essa pessoa que se passou por dono desse espaço público, tá? Agora, como ele não fala português, ele não entende essas leis do nosso Brasil, que são leis falhas, né? E ele não conseguiu entender, segundo a informação que chega, o que a fiscalização teria ido fazer naquele ponto. Às vezes nem a gente que mora aqui não consegue entender as leis do Brasil. Agora, um fato é, se ele cometeu um crime, se estava em espaço público, ele tem um documento registrado em cartório. Alguém passou para ele esse espaço, alguém alugou para ele esse espaço. A pessoa que fez isso, a pessoa cometeu um crime. Agora, não dá para justificar a atitude do guarda. Gente, eu sou muito sincero, defendo muito a polícia, defendo muito a Guarda Civil Metropolitana, tá? Tenho uns amigos na guarda, tenho amigos na polícia, só que tem coisas que a gente não pode se nem defender. Claro que não dá para a gente falar que a corporação inteira é assim, que tem esse tipo de atitude, não dá. Na minha opinião, o guarda se exaltou, não precisava agir da forma que ele agiu, já que o homem não estava armado, não estava trazendo risco, aparentemente, através da imagem. Eu acho que tinha muitos guardas, eu acho que poderiam tentar fazer de uma outra forma, resolver essa situação no local e não precisava disso. Agora, o prefeito regional da Sé fez uma publicação em um vídeo, né, dizendo que o sírio negou retirar os pertences dele, né, que estavam ali nesse espaço público. Acompanhe comigo. Ele não quis retirar e levar para o lugar do espaço dele. Então nós tivemos que fazer a remoção dos objetos, entregar o contralaque para ele, para que ele possa vir e retirar na Prefeitura Regional. Recolhemos todo o material e mantivemos o local isolado. Agora, você vai devolver? Tá. Agora, volta a repetir. Precisa descobrir quem é a pessoa que enganou esse sírio, que foi lá que alugou um espaço público. Tá? Tem que ir atrás da pessoa que agiu com maldade também contra o sírio. Tá? Que o sírio veio, né, um refugiado, saindo da guerra, de toda aquela situação que a gente acompanha e vê que acontece na Síria, vem para cá com a família, quer abrir um espaço para poder trabalhar, acabou sendo enganado também. Em 45 dias... Agora tem um detalhe, o meu diretor está falando aqui no ponto, isso é verdade. Ele fez uma reforma de 45 dias. Ninguém apareceu. Ninguém foi lá para fazer a fiscalização e falar, peraí, isso aqui é um espaço público. Aí deixam, ele vai, inaugura o restaurante dele, o sustento dele para a família, aí aparecem os agentes públicos para poder fechar o local, para poder apreender todas as coisas que ele já havia comprado. Ou seja, no momento da ação que deveriam ter ido lá, passado e falar, esta região aí, tá? Você vê que é uma região bastante movimentada. Esse é o Liberdade, o bairro da Liberdade, Sé Liberdade, é um bairro muito movimentado aqui em São Paulo. Então ninguém passou, ninguém viu, ninguém denunciou, nenhum fiscal apareceu para informá-lo que estava fazendo uma reforma em um ponto que pertence, né, ao povo, em espaço público.